Thomas era um jovem médico que trabalhava como estagiário em um hospital frio de Dakota do Norte. Sua vocação e seu desejo de salvar vidas foram o único motivo pelo qual ele não caiu exausto por intermináveis guardas que podiam durar até 36 horas e o deixaram exausto. Aquela noite foi especialmente difícil. O pronto-socorro não teve trégua e Thomas teve que cuidar de um paciente pela primeira vez sem o apoio de outro médico. Ele lutou pela vida da menina, que não deveria ter mais de 22 anos. Lutou ainda por mais de 2 horas. Mas desde que chegou, era considerado um caso perdido. E no hospital, resolveram priorizar outros pacientes que apresentassem melhores chances de sobrevivência. Os danos sofridos pela jovem naquele acidente de trânsito múltiplo foram tão graves que mesmo se Thomas tivesse conseguido fazer um milagre e a menina tivesse sobrevivido, as consequências teriam sido tão graves que ela provavelmente teria permanecido em um estado vegetativo. Os médicos mais experientes do hospital vieram em socorro dos outros feridos e decidiram batizar Thomas com um caso impossível para que um primeiro fracasso o fizesse entender o quão dura é a profissão e nem começar a acreditar. Muito além disso, priorizando outros feridos, conseguiram salvar a vida de 3 pessoas, naquele que foi o pior acidente de trânsito que as estradas da região registraram em meses. Thomas estava ciente de que a garota provavelmente nunca teria uma chance de sobrevivência, mas ainda se sentindo arrasado por dentro, teve que engolir a seco por conter a vontade de chorar quando colocou a pulseira preta na falecida. A pulseira preta era um protocolo do seu hospital que servia para marcar um falecido e indicar a hora e a causa da morte. Normalmente, eram as enfermeiras as encarregadas de preencher os dados e colocar a pulseira antes de enviar o cadáver para o necrotério. Thomas achava que fazendo isso ele mesmo, a memória de seu primeiro fracasso o ajudaria a aprender a avançar no que pode ser uma das profissões mais difíceis. Ele memorizou cada uma das características da garota e a cobriu com um lençol para que um dos guardas a carregasse em uma maca por um corredor sem fim que levava ao necrotério. No final de seu turno, Thomas parecia um zumbi, seu rosto contraído de exaustão e um forte choque emocional de perder seu primeiro paciente o deixou arrasado. Não foi a primeira vez que alguém morreu diante dele em uma mesa de operação, mas foi a primeira vez que ele foi o médico responsável e o único responsável. Em sua mente, ele repassou cada um de seus movimentos e tentou descobrir qual foi o seu erro, ou se havia algo mais que ele poderia ter feito. Mas até ele mesmo, ele sabia que seu comportamento tinha sido impecável e que quando chega a hora de alguém, é impossível lutar contra o destino. Com a cabeça baixa e caminhando quase adormecido, ele entrou no elevador. Ele estava indo para o 7º andar, onde estavam suas roupas. Tudo o que ele queria era se trocar e dormir na sua residência, que ficava a poucos quarteirões do prédio do hospital. Eram 4 horas da manhã e o hospital parecia vazio. Ele estava tão absorto em seus pensamentos que mal percebeu que alguém estava dentro do elevador. Quando ele entrou, uma mulher o cumprimentou. Ufa, eu pensei que você tinha um beicinho, garoto. Mas o que aconteceu com você? Thomas se virou
e viu uma mulher na casa dos 40 que estava sorrindo para ele. Ela estava quase tão pálida quanto ele e, embora ele realmente não quisesse falar, ele respondeu a ela: "Hoje foi um dia muito difícil. Nem sei como ainda estou de pé. Também perdi meu primeiro paciente", disse ele, enquanto fazia um gesto de demonstração que estava prestes a chorar. "Bem, pela cara que você fez, tenho certeza que fez de tudo o que podia. Não seja tão duro consigo mesmo." "Muito obrigado. Provavelmente posso ver de forma diferente amanhã", disse Thomas, ao se virar para ver por que a porta do elevador se abriu em um andar que nenhum dos dois havia marcado. Quando ele olhou para fora, viu a silhueta de uma jovem no meio do corredor. Quando a porta do elevador acabou de se abrir, ela começou a se virar lentamente na direção deles. Thomas, vendo o rosto da garota, deu um pulo para trás e encostou as costas na parede do elevador, enquanto apontava para a garota do lado de fora e tentava dizer algo sem conseguir articular uma só palavra. De repente, ele pareceu recuperar o controle do seu corpo e se lançou para o painel do elevador, pressionando repetidamente o botão que fechava as portas. A mulher, dentro do elevador, olhou para ele perplexa quando a porta se fechou com menos de 1 metro para percorrer antes que a jovem do lado de fora entrasse no elevador. E aquela garota?" disse ele gaguejando de susto. "Eu mesma vi ela morrer. Não pude fazer nada para salvá-la e coloquei aquela pulseira preta nela." A mulher que ficava encostada na parede sorriu e, ao levantar o braço, perguntou-lhe: "Como é uma pulseira preta?" Thomas se virou para olhá-la e viu que em seu pulso havia uma pulseira preta idêntica às que usam no hospital. O jovem médico desmaiou de susto e, na sua queda, agarrou brevemente o braço que lhe foi mostrado pela mulher com quem tinha partilhado a conversa no elevador. Minutos depois, os médicos encontraram Thomas ainda mole no chão do elevador. Todos eles atribuíram o desmaio à exaustão. Mas Thomas sabia que o que havia acontecido era real. Em sua mão, ele tinha uma pulseira preta que ele acidentalmente arrancou do braço da mulher no elevador quando ele caiu inconsciente. Ao verificar a pulseira, ele pôde constatar que a mulher havia morrido 2 anos antes em um acidente de trânsito muito semelhante ao da garota que ele queria salvar. Boa noite.